E aí pessoal, beleza? Matheus aqui para mais um vídeo no canal da CAD e a roda do meta gira e nós estamos aí entrando para um formato onde novos bons decks estão sendo lançados aí e nós vamos ver aqui um deles que é o Ryzeal, que ainda não é o nome oficial, mas a gente vai ver aí como é que esse deck vai vir para o TCG, com que nome. E o que eu vou fazer hoje aqui é mostrar o Ryzeal para vocês, mostrar as cartas do deck e os principais pontos aí do deck, além de mostrar dois combinhos aqui para vocês entenderem um pouco mais como funciona aí esse novo deck. Talvez se você goste já começar aí ali se planejando para você montar esse novo ótimo deck que tá para lançar. Então bora lá, gente. O Ryzeal basicamente é um arquétipo de monstros rank 4, então os monstros do main deck eles vão ter basicamente o poder de ficar spamando o monstro na mesa, ao passo em que os monstros de extra deck ali vão ser extremamente variados dentro do que a gente poderia escolher fazer. Então, vamos primeiro ver os monstros de main deck aqui, como que a gente acessa com tanta facilidade diversos monstros de rank 4. A gente tem 5 monstros, aonde eu tentei colocar eles mais ou menos em ordem de importância, de um jeito que facilite vocês entenderem tudo, porque cada um tem uma restriçãozinha um pouquinho diferente. Então bora lá, gente. Primeiro, a gente tem 2 monstros que são Luz Pyro e 3 monstros que são Fire Thunder. Então, a gente vai começar aqui com os Luz Pyro, que eles possuem um efeito de se invocar da mão ao enviar uma carta para o cemitério e um outro efeito quando são invocados. Então, no caso aqui, o Ice Ryzeal, ele pode se invocar da sua mão ao enviar uma carta da sua mão ou do seu campo para o cemitério. O que é bem interessante, porque ele pode até mesmo, quando está duplicado, ele ainda tem essa eficiência do segundo poder entrar na mesa do mesmo jeito. Ele tem o efeito e ele é o principal Normal Summon do deck, porque esse efeito só ativa na sua Normal Summon. Então, esse é o cara que você vai querer dar Normal Summon, mas caso você já tenha dado sua Normal Summon, ele ainda pode entrar por Special da sua mão, apesar de não ativar o seu efeito de busca, né? E o seu efeito na Normal Summon quando ele é invocado, ele invoca um Ryzeal do deck. Então você dá Normal dele e invoca mais um Ryzeal diretamente do seu deck. E aí, esse Ryzeal pode ser, por exemplo, o Ryzeal EX, que por sua vez ele entra por invocação especial da sua mão, enviando um monstro XYZ do seu extra deck para o seu cemitério. E vocês vão ver que isso na verdade é bem bom, que a gente consegue jogar fora uma carta útil. Além disso, a gente tem o efeito de que quando ele é invocado, este aqui sim, por invocação normal ou especial, você pode adicionar um monstro Fire Thunder do seu deck para sua mão. E aí Fire Thunder são todos os outros 3 Ryzeal que eu vou comentar aqui. Aí a gente tem o efeito do Toad, que é o primeiro Fire Thunder relevante aqui. Ele tem o efeito de entrar na mesa quando você tem um Ryzeal no seu campo ou no seu cemitério. Então ele facilmente se invoca ali praticamente de graça da sua mão e ele invoca sem ativar, né? Quando ele é invocado, tanto por invocação normal quanto por invocação especial, ele pode adicionar um Light Pyro do seu deck para sua mão. Então, basicamente, o EX adiciona um dos da direita e o Toad adiciona um dos da esquerda. O que faz com que esse deck tenha diversos aí, então, um card combo, porque qualquer um desses 3 primeiros monstros aqui consegue combar sozinho. Além disso, a gente tem aqui o Node, que por sua vez ele entra quando você tem um Exceed no seu campo ou no seu cemitério. Então ele entra também com bastante facilidade, dado que a gente consegue colocar Exceeds no Game State com muita facilidade. E aí ele tem um efeito de mesa que você pode enviar uma carta da sua mão ou do seu campo para o cemitério para reviver um Ryzeal do seu cemitério. Então, ele vai ser provavelmente um cara que a gente não vai rodar 3 cópias, mas a gente vai com certeza querer ter ele, porque o efeito dele é bem bom também. Mas, apesar disso, né, ele não vira aí um combo sozinho. E por fim, a gente tem o Palma Ryzeal, que é um piorzinho aqui, eu acho pouco provável que ele seja muito utilizado. Se for utilizado vai ser talvez uma cópia, ou no máximo isso, eu acredito que nem isso. Mas ele tem o efeito aí de entrar por invocação especial embaralhando um Ryzeal da sua mão ou do seu cemitério no deck. E aí ele tem o efeito de Battle Phase, e é por isso que eu acho que ele não vai ser muito útil, porque Battle Phase é um negócio que tá meio
em baixa aí, né, a gente ter efeitos que só funcionam na fase de batalha. Acho que vamos deixar isso aí pro Tenpai, que não é com o Raizial que a gente vai querer fazer isso. Mas ele tem aí o efeito de que quando ele batalha um monstro do oponente, você pode enviar um nível 4 do seu deck pro seu cemitério para ele ganhar ataque, igual ao ataque do monstro que você enviou. Então, esses são os 5 monstros do Raizial. E aí, qual é o suporte que a gente tem para essas cartas? Bom, a gente tem 3 Spell Traps atualmente, que são todas bem úteis. Então, primeiro, a gente tem o campo aqui, que é a Raizial Cross, que ele tem o efeito de que você pode pegar 2 cards Raizial do seu cemitério, colocar no fundo do deck e comprar uma carta. Então, ele, além de reciclar suas cartas, ele te dá um pouquinho de recurso. Além de que ele tem o efeito de negate, aonde uma vez por turno, quando um efeito de monstro do oponente resolver, você pode negar o efeito detachando uma matéria de um Exceed. Vale ressaltar que esse efeito nem chega a ativar, então ele só acontece simplesmente na resolução no meio de uma chain. Então esse efeito ele é imune a chain blocks ali, e ele é muito difícil de você negar essa parte do efeito, né? Você tem que destruir esse card no meio da chain ali, porque senão esse card vai poder aplicar o efeito. Aí a gente tem a Raizial Plugin, que é a Quick Play Spell, que ela simplesmente revive um Raizial do cemitério ou banido, e aí você pode atachar uma carta Raizial diretamente do seu deck e um monstro rank 4. Então ela basicamente é uma Reborn, e ela pode atachar uma carta no rank 4 como bônus. E aí, por fim, a gente tem aqui a Raizial Holy Thruster, que tem o efeito aí de que você dá alvo em cartas do seu oponente até o número de Exceeds Raizial que você controla, e aí você pode atachar uma carta Raizial do seu Grave em um monstro rank 4. Então, ela é uma carta ali que vai destruir cartas e, além de tudo, tem esse bônusinho de atachar. Ela também tem o efeito de cemitério que pode ser interessante. Eu acho que ele não é muito relevante, mas ele acaba sendo útil algumas vezes, que você pode banir ela do seu cemitério para fazer um Exceed usando monstros que você controla. Então ela tem o efeito aí, basicamente, de fazer um Exceed talvez no turno do seu oponente ou no meio da Battle Phase, e assim vai. Então, essas são as cartas Raizial aí de main deck. Aí o que a gente tem paralelamente a isso, que vai ser muito útil aqui no nosso extra deck, então, que também são cartas Raizial, né? Bom, primeiro, a gente tem aqui o Raizial Duo Drive, que vai ser o principal Searcher dos Exceeds aqui do deck. Ele tem o efeito de que, quando ele é invocado, você pode atachar uma carta, um monstro Raizial do seu cemitério nele, e durante a sua main phase você pode detachar 2 matérias dele para adicionar 2 cards diferentes Raizial do seu deck para sua mão. Então basicamente detacha 2, adiciona 2. Extremamente forte esse efeito. Além disso, ele tem um bonuzinho aqui de efeito que ele ganha um ataque e faz os monstros do oponente perder ataque, o que faz com que ele consiga passar por batalha com facilidade de alguns monstros, né? Porque ele em geral consegue entrar até mesmo com 3 matérias, então ele vai para 2 e 8 e ele começa a tirar 300 de todo mundo. Qualquer monstro que teria um ataque base de até 3k ali tá morrendo pro Duo Drive geralmente. E além disso, a gente tem aqui também o Raizial Dead Nader, que esse vai ser a interação, né? Se esse aqui a gente faz pro nosso turno, esse aqui a gente faz para interagir com o oponente. Que ele tem o simples efeito de que, quando o oponente ativa uma carta ou um efeito, você pode detachar uma matéria dele e destruir uma carta no campo. Esse efeito, ele não é uma vez por turno, então você pode fazer, seja lá com quantas matérias ele tiver, o que é extremamente forte, partindo do pressuposto que ele já começa ali com 2 matérias base dos 2 level 4 que você usa para fazer ele. Além disso, você pode usar mais monstros caso você queira para fazer ele, e aí você ganha essas destruições a mais. E quando ele é invocado, ele pode também atachar um monstro do cemitério como matéria a ele. Então ele vai poder destruir ali diversas cartas no campo do oponente. Além de que ele tem um efeitozinho interessante de proteção, que se um Exceed for morrer por batalha ou por efeito, você pode tirar uma matéria no lugar. Então ele é, digamos que, imune a cartas como o Raigeki, a Lightning Storm. Então, muito forte aí o Dead Nader. Paralelamente a isso, nós temos as cartas que não são Raizial, mas que funcionam muito bem com o deck e são praticamente cartas da engine, que são, primeiro, o Mereologic Aggregator, que a gente não vai invocar ele não vai entrar na mesa em momento nenhum. Entretanto, ele tem o efeito de que quando ela é enviada para o cemitério, você pode escolher uma carta no campo e negar os efeitos dela. E por que isso é bastante útil? Porque o nosso amigo EX, ele vai ter o efeito de negar, de
praticamente, né, de negar uma carta no campo do oponente, porque ele entra enviando um Exceed pro cemitério, e aí ele vai enviar esse Aggregator, que por sua vez vai negar uma carta. Então ele praticamente dá esse efeito bônus pro EX, além de que os nossos Exceeds, eles atacham uma carta do cemitério, então eles podem atachar o próprio Aggregator, e aí eles também ganham esse efeito adicional, praticamente, de negar uma carta. Então esse Aggregator é muito condizente aí com a estratégia do deck. Além disso, a gente tem a Traptrix Rafflesia, que por sua vez tem o efeito de detachar uma matéria, enviar uma Holy Normal Trap, e aí você, do deck pro seu cemitério, e aí você copia o efeito da Trap. No caso, a Trap do Raziel aqui é a Raziel Holy Thruster, então você pode enviar a própria Trap do arquétipo para aplicar o efeito dela, o que faz com que você consiga usar essa Rafflesia já naturalmente no deck, e aí vale a pena você usar cartas como a Gravedigger Trap Holy, que é um ótimo negate de range trap, né? Então essa Rafflesia ela combina muito bem com o deck. Além disso, qualquer monstro de rank 4 vai funcionar muito bem. Então eu separei aqui uns 6 que são 6 dos monstros mais fortes aí que a gente tem de rank 4. Então a gente tem o Dweller, que não vai deixar o oponente usar o cemitério. A gente tem o Exciton, que vai destruir tudo que tá na mesa. Temos o Cowboy para ganhar no tempo. Temos o Ptolomeu, que vai fazer qualquer rank 4 poder virar rank 5, basicamente. A gente vai poder fazer aqui o Redoer, que caso a gente consiga jogar uma trap embaixo dele, ele vai ter um efeito muito forte de colocar a carta do oponente no topo do deck. A gente vai ter o Tornado para destruir Spell Traps. Então essa versatilidade dos monstros de rank 4 é muito eficiente no Raziel, e se você pesquisar lá Exceed rank 4, você pode ler todos, que todos são fáceis de fazer aí com o Raziel. Além disso, a gente tem cartas que aumentam mais ainda a consistência desse deck, como por exemplo a Bonfire, já que os dois primeiros monstros são Pyro, e o Aratama com o Sakitama, que aí eu vou mostrar para vocês no segundo combinho ali, que qualquer jeito que você chegar em um rank 4, você tá combando e você tá fazendo bastante interação. Então, muito interessante aqui. O Raziel com certeza vai ser um dos, se não o melhor deck do jogo por um bom tempo aí no Yu-Gi-Oh! E vamos ver o que esse deck faz na prática. Eu separei aqui primeiro um replayzinho, onde a gente vai ter só um Raziel na mão. Eu escolhi aqui particularmente o Ice, e vamos ver onde é que a gente consegue chegar num combo padrão de apenas uma carta com o Raziel. Então a gente começa dando Normal Summon aqui do Ice Raziel para invocar um Raziel do nosso deck. E a gente vai invocar aqui o Toad. O Toad, que por sua vez, quando ele é invocado por invocação normal ou especial, ele vai adicionar um monstro Light Pyro. Então ele vai adicionar aqui o EX. O EX, ele entra por invocação especial enviando um Exceed para o cemitério. Então ele vai entrar e ele, quando é invocado, ele também vai ter o efeito aí de adicionar um Fire Thunder. Então ele vai adicionar aí o Node. E aí, muito rapidamente, como vocês podem perceber, a gente invoca aqui o Node, porque a gente tem um Exceed no nosso cemitério, e a gente já botou 4 monstros de level 4 na mesa em um piscar de olhos. Com isso, a gente junta 2 deles para fazer uma Rafflesia, e a gente junta os outros 2 para fazer o Duo Drive. Essa Rafflesia já está protegendo a gente de Nibiru, de Ash, que a gente poderia tomar nesse Duo Drive. Esse Duo Drive que, por sua vez, vai detachar suas 2 matérias para adicionar as 2 spells do Raziel do deck para mão. E a gente vai deixar o campo lá ativado, aonde daqui para frente a gente também consegue negar qualquer efeito de monstro com o próprio efeito aqui do campo. E aí a gente tem a plugin que vai reviver aqui o Node do nosso cemitério, e esse Node ele vai tributar aí o Exceed para trazer o level 4 e a gente poder fazer mais um rank 4, que vai ser o Dead Nader. E aí a gente vai, com o efeito do Dead Nader, atachar aqui na Summon o Aggregator. E aí a gente eventualmente vai passar ali o turno pro nosso oponente, né? E quando a gente for contar o número de interações, o negócio fica extremamente assustador. Porque, bom, a gente pode detachar ali com o Dead Nader para destruir uma carta. A gente pode detachar novamente para destruir uma segunda carta. A gente pode detachar novamente para destruir uma terceira carta. O Aggregator, ele também vai negar uma carta. E a Rafflesia, ela vai, por exemplo, enviar a Holy Thruster, que vai destruir mais uma carta. E aí, essa Holy Thruster vai atachar uma carta no Dead Nader, que vai, por sua vez, poder novamente destruir mais uma carta. Então na prática a gente conseguiu destruir 5 cartas do nosso oponente, ao passo que a gente também negou uma carta do oponente. E a qualquer momento que a gente quisesse, a gente podia trocar uma dessas destruições por uma negação, com o efeito do campo detachando uma das matérias do Dead Nader para, ao invés de destruir, negar um monstro. Então a gente tem aí 6 interações com apenas uma carta, extremamente forte.
o combinho aqui. E isso consegue ser replicado tanto com o EX quanto com o Toad. O Toad fica um pouquinho mais fraco o combo, mas ainda o conceito é o mesmo e o número de interações é muito parecido. Então, muito forte aqui este combo. E aí agora eu vou mostrar aqui para vocês que a gente não precisa nem ter uma carta Raizial na nossa mão para fazer o nosso combo de Raizial. Aqui eu vou exemplificar, por exemplo, com o Aratama, que quando é invocado busca um espírito, e esse espírito vai entrar por invocação normal, porque ele se dá a extra normal dele mesmo aqui, né? E aí a gente tem quaisquer dois level 4 na mesa, fazendo aqui o Duo Drive. E percebam que aqui a gente não tem Normal Summon mais, porque a gente já gastou a nossa Normal, mas a gente acessou esse Duo Drive, portanto a gente vai combar pra caramba de Raizial, porque a gente vai detachar as duas matérias. Aqui a gente pode buscar duas cartas. Aqui eu busquei o Toad, e eu posso buscar qualquer uma das cartas de interação ali, né? Pode ser a Quick, pode ser o Campo, pode ser a Trap. Aqui eu escolhi a Trap. E aí a gente tá invocando o Toad por invocação especial. O Toad vai lá e busca o EX. O EX envia o Aggregator e entra Special. E aí, por sua vez, ele vai buscar o Node. O Node ele vai entrar Special também. E aqui a gente consegue... Como eu falei, ó, a gente poderia fazer um rank 4, mas ficaria com um monstro moscando aqui na mesa. Coisa que a gente pode consertar juntando os 3 monstros no Raizial Dead Nether. E aqui a gente se aproveitou então de um monstro que ficaria sobrando para ganhar uma destruição a mais no nosso Dead Nether. E aí esse Dead Nether vai atachar o Aggregator. E aqui a gente tem então 4 matérias embaixo do Dead Nether. Então ele está destruindo 4 cartas. Então 1, 2, 3... 4. Esse Aggregator ele tá negando mais uma carta, então são 5 interações já. Essa Holy Thruster ela tá destruindo mais 2 cartas, então são 6 interações onde uma delas tá destruindo 2 cartas. E ela tá atachando uma matéria no Dead Nether que por sua vez vai poder negar, vai poder destruir mais uma vez. Então na prática a gente destruiu aí, a gente interagiu com o oponente 7 vezes, o que é um número completamente absurdo para um card combo que nem tinha uma carta do arquétipo envolvida logo no começo. Então... É isso que esse deck faz, ele consegue com muita facilidade converter praticamente qualquer coisa em um número absurdo de interações. Então, este é o ponto positivo mais forte aí do Raizial, e é por conta disso que ele com certeza vai reinar aí por um bom tempo. Bom, e aí, vocês acham que o jogo vai acabar com essa carta? Eu acho que esse Dead Nether aí, ele é um pouco mais aceitável do que muita coisa que a gente já teve aí na vida, mas eu certamente vou querer ter uma Impermanence pra dar nesse cara no começo do meu turno, porque eu não quero que eu tenha 5 cartas destruídas. Então, bom, muito obrigado a todos que viram até aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até uma próxima.